Olá, muito boa noite e seja bem-vindo ao Jornal da UFO. E na edição de hoje você vai ver: pesquisadores de Minas Gerais identificam aumento nos casos de bruxismo durante a pandemia. Servidores da segurança pública fazem novo protesto na capital Belo Horizonte. E ainda, as mulheres enfrentam o maior índice de desemprego dos últimos 10 anos. Já no tema de destaque da edição de hoje, vamos falar sobre lei de cotas. É a primeira vez que ela deve passar por revisão em 10 anos de existência. Aqui no estúdio, vamos receber a presidente da Comissão de Cotas Raciais, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, para a gente falar mais sobre o assunto. O que é que deve ser revisto? Quais as perspectivas e todos os detalhes? É agora, no Jornal da UFO. Pesquisadores de Minas Gerais concluíram que houve um crescimento nos casos de bruxismo durante a pandemia. O motivo está ligado ao aumento do estresse, principalmente nos primeiros meses do isolamento social. É com o auxílio de uma placa acrílica que a Tabata tenta diminuir a tensão na boca. Isso evita o ranger dos dentes quando o bruxismo ataca. Toda vez que eu fico muito estressada, muito tensa, qualquer mudança assim, que gera algum estresse, uma ansiedade, causa esse... É involuntário, né? Então, sempre eu acordo com muita dor de cabeça, ou sinto que o dente foi pressionado. Às vezes até dá uma sensação de que o dente está mole. O bruxismo é um ato inconsciente onde as pessoas, durante o dia e a noite, apertam os dentes de forma constante. Isso causa pressão na arcada dentária e nos músculos responsáveis pela mastigação. O resultado disso pode ser amolecimento dos dentes, fraturas e dores de cabeça constantes. Durante o período de isolamento social, profissionais de saúde como dentistas e fisioterapeutas notaram um aumento no número de pacientes com fraturas dentais e também dores causadas pelo bruxismo. A partir daí, pesquisadores da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, começaram um estudo para entender o que estava acontecendo. 1.476 pessoas responderam a um questionário online entre maio e agosto de 2020. 7 em cada 10 relataram o início ou agravamento do bruxismo. O aumento do estresse e da tensão provocada por todas as incertezas, né, da pandemia provocou, então, um aumento expressivo dos sintomas. Essa dentista diz que o número de pacientes com sintomas de bruxismo aumentou 70% no último mês. Segundo ela, não existe cura, mas tratamento paliativo. Ele é feito com uma plaquinha mio-relaxante, ela é feita em acrílico. Em alguns casos, a gente tem que entrar com tratamento medicamentoso, com relaxante muscular à noite. Como ele é desencadeado por conta do estresse, alguns pacientes eles precisam até de um acompanhamento psicológico. Cada vez as pesquisas trazem aí mais novidades sobre as consequências da Covid-19, não é mesmo? Vamos então agora ao telão para conferir os números atualizados da doença aqui em Uberlândia. Nas últimas 24 horas, 189 pessoas testaram positivo para a doença. Nas últimas 24 horas aí, conforme eu disse, mais um óbito foi confirmado e ao todo são 3.333 vidas perdidas desde o início da pandemia. 51 pessoas estão internadas neste momento e a ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid na rede municipal é de 13%. E olha, a Prefeitura de Uberlândia lançou hoje um projeto de educação ambiental que vai ser aplicado na rede municipal de ensino. O objetivo é trabalhar em sala de aula temas ligados à preservação do meio ambiente. A assinatura eletrônica do decreto que institui a política e o Sistema Municipal de Educação Ambiental foi feita durante uma solenidade que aconteceu hoje à tarde no auditório Cícero Diniz, na Prefeitura de Uberlândia. Autoridades políticas e pessoas da comunidade escolar participaram. O vice-governador do estado também marcou presença e elogiou a iniciativa. É uma proposta de resultados de médio e longo prazo, quer dizer, os resultados vão vir daqui a 10, 15 anos, mas é isso que o Brasil está precisando. A maioria dos problemas do Brasil são problemas complexos e que demandam uma ação de longo prazo.
que é uma ação mais demorada, mas é mais profunda e mais duradoura. O objetivo do projeto é trabalhar com os estudantes da rede municipal de ensino a importância da preservação do meio ambiente. Não haverá mudança na grade curricular. Cada professor poderá trabalhar a temática dentro da sua disciplina. As escolas irão implantar temas relacionados à preservação ambiental, como mudanças climáticas, fauna, flora, de acordo com a faixa etária dos estudantes. Nós definimos os temas que, inclusive, já faziam parte dos currículos, mas estavam soltos entre as séries. Então, nós definimos os temas que cada série se responsabilizará por trabalhar. E esse trabalho vai ser executado em parceria entre as disciplinas de ciências e geografia. Dessa forma, cada professor, em cada série, vai trabalhar temáticas específicas e a gente vai conseguir ter certeza que a gente vai contemplar o estudo das temáticas tão importantes para esse momento em relação ao meio ambiente. A preservação sempre foi trabalhada em sala de aula, mas foi reorganizada com a definição de eixos que serão levados para todas as escolas, aprofundando as questões ambientais. Uma forma de desenvolver entre a comunidade escolar uma cultura de respeito à vida e à natureza. É o valor da equipe de professoras, professores, diretoras, da senhora secretária, a equipe da educação, que abraçou não só esse projeto, mas ler com prazer e o da robótica. São 3 novos instrumentos que nós estamos inserindo no estudo municipal para melhorar o ensinamento das nossas crianças. E os servidores da educação estadual de Minas Gerais entraram hoje em greve por tempo indeterminado. A reivindicação principal do movimento é o reajuste do piso salarial nacional de 33% e a retirada do projeto de recuperação fiscal que congelaria os gastos do Estado por 9 anos e resultaria na ausência de concursos públicos. Em nota, o governo de Minas informou que tem mantido o diálogo com os representantes dos sindicatos e reiterou que no final do mês de fevereiro, o governador Romeu Zema anunciou reajuste de 10% nos salários de todos os funcionários públicos. E os servidores da segurança pública do Estado voltaram a protestar hoje na capital. A categoria pede aí o cumprimento do acordo firmado em 2019, que tratava da recomposição salarial das perdas inflacionárias em 3 parcelas. Os manifestantes das forças de segurança se concentraram na Praça da Estação, na região central de Belo Horizonte. As categorias cobram o cumprimento de um acordo fechado em 2019 pelo governo de Minas, que previa a recomposição salarial de perdas inflacionárias em 3 parcelas, mas apenas a primeira parte foi paga. O grupo também reivindica a retirada do projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. Ao longo da manhã, o trânsito na Avenida dos Andradas, em frente à Praça da Estação, foi impedido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atendendo a um pedido do governo de Minas, determinou ontem que os manifestantes não poderiam interditar ruas nem o acesso a prédios públicos ou privados. Também foi proibido o porte de armas durante o protesto. A polícia parou! A polícia parou! Nessa Semana das Mulheres, nós vamos ver agora que elas têm pouco a comemorar no que se refere ao mercado de trabalho no Brasil e na América Latina. Mais de 20 milhões foram demitidas desde o início da pandemia e 4 milhões ainda não conseguiram voltar ao mercado. Aqui, as mulheres enfrentam o maior índice de desemprego dos últimos 10 anos. A Emanuele, assim como outras mulheres, perdeu o emprego durante a pandemia. A mãe de 4 filhos, moradora de São Luís, no Maranhão, aprendeu a fazer artesanato para ajudar o marido com o orçamento da casa. Eu saí de serviço, aí meu marido também ficou desempregado. Aí eu comecei a fazer artesanato. Aí eu fazendo tiara, laço. Às vezes eu faço mais à tarde ou pela madrugada, que é quando eles estão dormindo. Junto com a Emanuele estão 7,5 milhões de mulheres
que engrossam o maior índice de desemprego desde 2012 no Brasil, o que representa mais de 16% da força de trabalho, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Entre os homens, a taxa foi no sentido inverso nos 2 últimos anos, com queda de mais de 1%. O desemprego é maior entre as mulheres com baixa escolaridade. Com ensino fundamental completo, a taxa está perto de 21%. Entre os homens, caiu. Com ensino médio completo, o índice delas teve leve alta e entre eles caiu ainda mais. Com ensino superior, o desemprego aumentou para os 2 gêneros, mas o percentual de mulheres sem emprego é maior. A pesquisa mostra que a crise econômica causada pela Covid-19 agravou ainda mais as disparidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. É que as vagas que têm surgido e que têm sido demandadas pelos empregadores são vagas voltadas para a área de tecnologia da informação, marketing digital e logística. Então, nós temos muito mais homens trabalhando nessa área, com formação nessa área. Então, o fato é que as mulheres, historicamente, elas têm estado alocadas em áreas mais de cuidados pessoais, áreas de atenção básica, e isso faz com que a empregabilidade delas não seja tão alta quanto a dos homens. O desemprego entre as mulheres também atinge outros países da região. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, na América Latina e Caribe, 4 das 24 milhões de mulheres ainda não conseguiram reassumir uma função que foi perdida durante a pandemia. No caso dos homens, praticamente todos os 26 milhões de empregos foram recuperados no mesmo período. A OIT aponta que as restrições impostas durante a crise sanitária afetaram mais as micro, pequenas e médias empresas, onde as mulheres são maioria. A falta de emprego para elas pode se agravar caso não ocorram políticas públicas voltadas para a qualificação profissional. No curto prazo, nós precisamos avançar em políticas públicas que promovam cursos de capacitação e consiga requalificar essa mulher, principalmente as que têm baixo nível educacional, fazendo com que elas encontrem algum caminho para se reinserir nesse mercado de trabalho tão competitivo pós-pandemia. E agora é o momento que a gente confere como fica o tempo amanhã em Uberlândia e algumas cidades da região. A quinta-feira em Uberlândia começa com sol. Pancadas de chuva previsto para a tarde. À noite, o céu limpo. Temperatura mínima de 20 graus e máxima de 31. Ituiutaba terá um dia de sol com chuvas rápidas à tarde. Céu limpo à noite. Temperatura mínima é de 23 e máxima de 34 graus. Patos de Minas terá um dia que começa com sol, mas chove à tarde. Mínima prevista de 17 graus e máxima de 32. Monte Carmelo terá uma quinta-feira de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Temperatura mínima de 18 e máxima de 30 graus. Prata terá um dia de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde. Temperatura fica entre 23 e 34 graus. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal da UFO a presidente da Comissão de Acompanhamento e Averiguação da Implementação das Cotas Raciais aqui da UFO, que nome do cargo é grande, né, Jane? Jane Maria Reis, seja bem-vinda ao Jornal da UFO. Olá, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. E para resumir, Comissão de Heteroidentificação, que fica mais fácil e mais simples de entender. Fica mais fácil mesmo. Vou te convidar para a gente assistir junto a reportagem que fala aí sobre o nosso assunto de destaque hoje na edição, que é a questão da revisão da lei de cotas. Agora, em 2022, a lei completa 10 anos e esse é o prazo para que ela seja revista. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Hoje, Ana é historiadora. Vinda de escola pública, cursou a Universidade Federal do Estado de São Paulo através de cota racial. Na minha trajetória, eu estudei a vida inteira em escola pública, mas meus pais eles são professores, são educadores. Então, eu tive um acesso diferenciado na maioria da população negra à educação. E aí eu ingressei na universidade pelo sistema de cotas. Em 2012, a Lei de Cotas Raciais foi criada para ajudar jovens de baixa renda, negros e indígenas a entrarem em universidades. Um projeto que enfrentou muitas resistências. Em 2006, 114 intelectuais brasileiros assinaram um manifesto alegando que a lei poderia ter efeito contrário e acentuar a polarização racial. Os reflexos da lei mudaram a opinião desta cientista política que tinha assinado o manifesto. Não houve polarização racial, né? O que houve foi
de um lado, de forma muito positiva, uma mudança na elite brasileira, digamos assim, nas lideranças brasileiras, que estão se transformando em lideranças mais parecidas com a população. Né? Hoje nós temos mais negros na imprensa, temos mais negros na universidade, temos mais negros nas empresas, e isso é positivo. Neste ano será a primeira vez que a lei de cotas raciais sofrerá uma revisão. Isso gera receio de que tudo que foi feito e conquistado sofra algum tipo de mudança. Vários projetos tramitam no Congresso, seja pela ampliação do prazo de revisão, a transformação da lei em definitiva ou mesmo a exclusão do critério de cotas para o acesso ao ensino superior. Para este sociólogo, a mudança de opiniões de alguns intelectuais não representa a total assimilação do que esta lei significa para o país. Ele afirma que a lei de cotas surgiu para a correção da desigualdade estrutural racial e também do ensino, mas ainda não é admitida pela elite brasileira. Essa elite, ela continua sendo, em grande parte, muito reticente a esses processos de inclusão na nossa sociedade. Na verdade, ela representa, em muitas visões, em muitas perspectivas, né, o atraso da elite colonial ou colonialista brasileira. Se não fosse a lei, eu acredito que eu pessoalmente poderia ter acessado a universidade por conta da uma trajetória pessoal, individual, de ter pais educadores, o que é diferente da maioria da população negra no que diz respeito ao acesso à educação e principalmente ao ensino superior, né? Aqui no estúdio comigo, Jane Maria Reis, que é presidente da Comissão de Heteroidentificação aqui da UFO. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que você explicasse para a gente qual que é o trabalho dessa comissão. Antes de explicar sobre o trabalho dessa comissão, é importante também dizer e mencionar que quem está à frente desse trabalho é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, juntamente com a Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais da Universidade Federal de Uberlândia, que coordena toda a implementação e aperfeiçoamento e formação dessa equipe de trabalho que constitui a Comissão de Heteroidentificação. Agora, como é que essa comissão funciona na prática? Quais os trabalhos desenvolvidos no dia a dia mesmo? Só para a gente entender, assim, o pessoal de casa que está ouvindo pela primeira vez sobre essa comissão existente. O trabalho dessa comissão é um mecanismo complementar à autodeclaração do estudante, né, que se autodeclara o preto ou parda, e o indígena que apresenta o documento apropriado, que é o RANI, que é o Registro de Nascimento Indígena. Nesse sentido, essa comissão ela vem para analisar, averiguar se essa autodeclaração ela é jus em relação ao público-alvo da política de cotas, ou seja, essa comissão tem como trabalho verificar se a pessoa ela é preta ou ela é parda com características da raça negra. E isso é feito por essas pessoas, seja analisando fotos, seja analisando vídeos, seja entrevistando presencialmente ou telepresencialmente. Jane, a gente viu aí na reportagem que acabamos de exibir que a lei de cotas precisa ser revista nesse ano de 2022 ao completar 10 anos de existência. Nos sistemas aí da Câmara e do Senado constam pelo menos 40 projetos que alteram trechos já existentes ou incluem novas regras na lei de cotas. E a maior parte aí, desses projetos prevê ampliações no programa de cotas, como a criação de vagas aí reservadas na pós-graduação, mas existem projetos também que tentam reduzir e até extinguir as regras de acesso diferenciado. Na sua opinião, o que deveria, de fato, ser revisto na lei de cotas? Na minha opinião, enquanto coordenadora do NEAB e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, essa lei ela precisa ter continuidade e ser revista, aperfeiçoada. E isso porque ao longo desses 10 anos não foi realizada a reparação histórica necessária para as pessoas que de direito devem ter acesso à lei de cotas, né? Haja visto que estamos falando da maioria da população brasileira do nosso país. Então ela precisa continuar por isso, ela precisa continuar pelo motivo que precisamos de dados, de pesquisas consolidadas que comprovem a importância dessa lei ao longo desses 10 anos. E o aperfeiçoamento, ele também é necessário porque hoje a lei de cotas, ela tem
um produto que é a inserção dessas pessoas pretas e pardas dentro das instituições públicas federais de ensino superior. Mas nós precisamos também conversar sobre a permanência. E os estudantes pretos e pardos e indígenas que estão aqui dentro? Quais as condições que eles têm de terminar o seu curso? Então, essa questão da permanência, ela precisa estar nessa revisão e aperfeiçoamento da lei, e a lei precisa continuar, afinal, são mais de 500 anos de injustiças e desigualdades, e essa lei, por outro lado, ela é promotora de equidade racial. Então, ainda há muito a ser feito, há muito que se avançar dentro das nossas instituições, no mercado de trabalho, em outros espaços da nossa estrutura social, para mudar o lugar de fala que as pessoas negras atualmente ainda ocupam na nossa sociedade. E é por isso que, mesmo que alguns ainda defendam o fim da cota para negros e indígenas, com aí o argumento do critério de renda ser mais importante, é por tudo isso que você acaba de falar que eu imagino que o aspecto racial deve continuar para além de 2022, não é mesmo? Sim, com certeza. Inclusive, nessa discussão de revisão da lei, uma crítica que se faz muito entre os pesquisadores, entre as pessoas que acompanham essa legislação e fazem parte do movimento da luta antirracista, é que a lei ela possui um recorte social e não diretamente racial. E que uma das possibilidades de aperfeiçoamento que seria muito importante é que diretamente haja essa interseccionalidade de raça no bojo dessa lei. Quando as cotas raciais começaram aqui no país, a gente tinha menos, corrija-me se for necessário, menos de 2% da população negra nas universidades. Hoje, há dados que apontam aí uma presença de quase 20%, ou seja, um aumento. Como que você avalia a efetividade da lei de cotas para superar a desigualdade estrutural racial e continuar mudando essas estatísticas? Certo. Essas estatísticas, elas possuem certa fragilidade, porque nós temos os aspectos regionais de cada região, de cada instituição. Então, há as particularidades desse cenário significativo que estamos no nosso país. Então, mesmo que pensando além dessa fragilidade em 20%, nós estamos falando em torno de 54% da população do nosso país que é preta ou é parda com características da raça negra. Então, mesmo que se fosse esses 20%, para chegar em 54%, ainda há um longo caminho a ser percorrido para a gente promover esse acesso equitário às instituições públicas federais de ensino superior. Em 2018, durante a campanha à presidência, o agora presidente Jair Bolsonaro chegou a classificar a política de cotas como equivocada e coitadismo. O prazo para a revisão da lei de cotas termina em agosto, mesmo mês aí de início da campanha eleitoral. Essa coincidência de datas, Jane, pode trazer alguma interferência para essa possível revisão? Com certeza. O cenário ele é muito preocupante para o movimento negro, para a luta antirracista e essa perspectiva política na qual nós nos encontramos, essa conjuntura, ela é ameaçadora à política de cotas. Então, a importância do movimento negro, dos núcleos de estudo afro-brasileiros dispersos pelo nosso país, nas diferentes instituições, que são mais de 200 núcleos aproximadamente, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e todas as pessoas negras e não negras que acreditam nesse mecanismo de promoção de equidade racial são essenciais para lutar e para trabalhar contra esse tipo de posicionamento político. Então, é um momento ameaçador, não há coincidência, há conjuntura política que contextualiza essa discussão e ela é grave. Como você acredita que seja o melhor meio para que essas pessoas que acreditam nesse mecanismo que você acaba de citar, possam, de fato, pressionar para que as revisões aconteçam no melhor caminho possível? A nossa luta hoje, das pessoas do movimento negro, dos núcleos de estudos afro-brasileiros, é que minimamente, mediante esse cenário ameaçador, que a lei ela seja continuada.
Então, mesmo que tenha essa data de agosto e outras questões, estudiosos da legislação apontam que a lei ela não se extingue necessariamente em agosto, mas sim quando houver o apontamento de qual será o destino, se será a sua continuidade, sua revisão, esses projetos de lei em vigência, diferentes deputados. Então, há todo um movimento posto e que minimamente precisamos continuar. E uma outra questão que é importante, as universidades e institutos federais que implementam essa lei de cotas, elas já possuem um arcabouço de normativas institucionais que garantem esse acesso. Então, o posicionamento das gestões universitárias dessas instituições, junto com essa normativa, também é muito importante para a continuidade da lei. Jane Maria Reis, presidente da Comissão de Heteroidentificação aqui da Universidade Federal de Uberlândia, foi a nossa convidada de hoje. Jane, o Jornal da UFO só tem a agradecer pela sua participação, viu? Muito obrigada, estamos inteiramente à disposição pelo NEAB, pela DIEPAFRO e pela nossa universidade. Muito obrigado. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura e amanhã, às 7, tem o Jornal da UFO. E é claro, a gente te espera. Uma excelente noite para você e até amanhã.